Acho que já tá. Beleza. Olá, boa noite. Gabriel, Adão, Pedro Gabriel já tá aí. Deixa eu mandar lá no WhatsApp também. Pronto. E aí, pessoal, tudo certo? Como é que vocês estão? Acho que... Deixa eu ver o chat aqui. Conseguiram terminar a listinha lá? Quase. Isso aí, Adão. Daqui a pouco você acaba. Tem que acabar, né? Adianta. Deixa eu pegar o de hoje. Tá aqui. Thierry, Ingrid. Pessoal, dá uma passada. A gente ficou com alguns exercícios que eu falei para vocês irem tocando, né? Então, a partir desses exercícios, a gente vai começar a fazer para ver se vocês entenderam todos os tópicos da aula passada, né? Que a gente começou a falar sobre capacitor indutor. Então, vou compartilhar aqui a parte dos slides. A gente vai andar um pouco por esses slides para poder chegar a uma conclusão com relação a tudo que a gente já falou, né? E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem em cima desses slides, em cima do tópico que a gente já tinha visto na aula passada, né? Vocês podem ir perguntando. No final da aula, se vocês quiserem comentar alguma coisa, vocês podem falar, mas não esperem para o final, né? Vocês podem ir discutindo no decorrer da aula, que vai ficar mais fácil para a gente chegar a uma conclusão sobre os exercícios, sobre as dúvidas e tudo mais. Beleza? Então, deixa eu só colocar para ver se a câmera tá aqui direitinho, já tá. Pode ajudar a gente a enxergar lá. Vocês conseguem enxergar uma câmera, foto de uma câmera em cima dos slides aí? Dá para poder ver? Ou tá uma tarja preta, só tudo preto? Sim, beleza. Tá. Então, na aula passada a gente falou sobre os capacitores. Os capacitores armazenam energia por meio de um campo elétrico, né? Esse campo elétrico é reproduzido por meio de um valor de tensão. Aí nós chegamos à conclusão que se eu tenho um valor de tensão associado a um capacitor, ele pode, né, estar trabalhando aí com o cálculo de armazenar energia na forma de uma tensão. Então, o capacitor, para a gente, ele consegue armazenar energia na forma de tensão e a gente foi e anotou essas fórmulas aqui. Uma era para a carga no capacitor vai ser a carga no capacitor vai ser a capacitância pelo qual ele está configurado a trabalhar, ou seja, dependendo do material que ele possui, ele vai ter uma capacitância, vezes o valor de tensão, né, desse capacitor, associado aí não somente ao valor da tensão, mas também em relação aos demais tópicos que a gente pode ver, ou seja,
em relação a características de corrente, em relação às outras características que vão levar ele a ter aquele nível de tensão no circuito. Então, essa primeira forma que a gente viu é muito importante para poder conceituar a representação do que seria a capacitância, né? A carga armazenada em um capacitor, que justamente leva a consideração a tensão que ele está sendo submetido e a capacitância que o capacitor possui, né? A característica de armazenamento que o capacitor possui. Aí a gente chegou à conclusão que, em cima do capacitor, eu posso indicar que a corrente dele varia de acordo com a sua capacitância e a variação dos níveis de tensão. Então, corrente no capacitor é C, dV, dt. Essa aqui foi a primeira conclusão que a gente teve em relação ao capacitor. Depois a gente andou um pouquinho e falou o seguinte, tá, se você tem o valor da corrente, né, do capacitor, você também pode encontrar o valor da tensão. Então, a tensão no capacitor vai ser 1 sobre a capacitância vezes a integral da corrente, que varia de acordo com o tempo, né? A corrente no capacitor vai variar de acordo com o tempo, e a gente fazendo integral e multiplicando por 1 sobre C, a gente consegue encontrar o valor oposto. Aí, nós chegamos à conclusão em cima do capacitor que, se eu estiver trabalhando com dois capacitores que são dados, né, em série, então se eu tiver o capacitor 1 em série com o capacitor 2, né, C1 em série com C2, a capacitância equivalente desse circuito aqui, né, que a gente poderia chamar de C equivalente, seria dado por C1 vezes C2 dividido por C1 mais C2. Então, pela aula passada, a gente conseguiu concluir, né, que os cálculos do capacitor equivalente, quando a gente estiver trabalhando com ele em série, representam os cálculos do resistor, que quando a gente está trabalhando com eles em paralelo, né? Então, trabalhar com capacitor em série pode ser refletido aí ao mesmo esquema de cálculos que a gente tem quando a gente está trabalhando com eles em paralelo. Em contrapartida, se eu tiver agora dois capacitores, mas esses capacitores estiverem em paralelo, assim, eu vou verificar, né, se eu tenho aqui C1 e aqui C2, a capacitância equivalente, que seria um único capacitor, poderia dizer que esse único capacitor, que a gente chama de C equivalente, né, seria dado aí por C1 mais C2. Então, para capacitância equivalente com elementos que estão em série, eu faço C1 vezes C2 dividido por C1 vezes C2, C1 mais C2, nesse primeiro caso. E para capacitância de elementos que estão em paralelo, o que eu faço? Eu vou lá e consigo encontrar C1 vezes C1 mais C2, e aí eu já encontro essa capacitância equivalente total. Então, se eu estiver trabalhando com um capacitor, eu sei que ele armazena energia na forma de tensão, e a partir do momento que ele armazena energia na forma de tensão, eu posso, além disso, calcular a capacitância equivalente, associando os dois elementos em série, fazendo C1 vezes C2 dividido por C1 mais C2, ou fazendo os dois elementos em paralelo, e aí a capacitância equivalente vai ser C1 mais C2, certo? Aí, em cima disso aqui, resumindo o que está descrito justamente aqui nos slides, né, eu consigo falar que essa representação é válida, né? Quando eu estou trabalhando com eles em paralelo, eu tenho o somatório de todas as capacitâncias direto. Quando eu estou trabalhando com ele em série, eu tenho 1 sobre C equivalente é igual ao somatório do inverso da capacitância, né? Encontrando assim, eu consigo determinar a capacitância em série paralelo de vários capacitores até N capacitores que estejam envolvidos no meu circuito. Aí a gente fez eu mostrei para vocês esse exercício, hoje a gente vai fazer mais exercícios, hoje a aula vai ser em cima desses exercícios, e eu pedi para vocês anotarem, né, esse valorzinho aqui da energia. A energia para a gente ficou definido, né, que é a energia no capacitor, sempre quando eu estiver trabalhando com energia no capacitor, então, eu poderia falar que essa energia é um próprio E ou um WC, onde E ou WC é a mesma coisa que 1 sobre 2 CV ao quadrado. Tudo isso aqui para capacitores, né? Vou colocar aqui em cima que
Se ficar legal, depois eu compartilho lá no grupo esse materialzinho que a gente vai escrevendo durante a aula. Então, a energia no capacitor, como está descrito aqui no slide, como eu escrevi, vai ser meio CV ao quadrado. O que eu estou trabalhando de variação aqui sempre é levado em consideração o valor de tensão, né? Então, se a tensão ela está alterando no circuito de acordo com a posição que o capacitor está, eu vou determinar que a energia que vai ser armazenada dele vai ser justamente o valor da capacitância que ele possui, que é uma característica de componente dele, né, do próprio capacitor, a característica do componente, vezes V ao quadrado. Tá, se eu tenho agora esse valor de capacitância, né, se eu consigo encontrar esse valor de capacitância, a gente consegue trabalhar com esses elementos de encontrar energia no capacitor, encontrar capacitância equivalente, tudo isso. Foi esse exercício que a gente viu aqui. Eu passei para vocês os exemplos do uso dos capacitores. Basicamente, o capacitor pode ser utilizado como filtro, pode ser utilizado como elementos que são associados a qualquer um desses princípios aí de componentes, dependendo da forma como ele é composto, maior vai ser sua aplicabilidade quanto a elementos de menor porte, né, na eletrônica, nos circuitos aí que são pequenininhos, até mesmo circuitos maiores, circuitos de potência, como a representação de banco de capacitores para a entrada, né, dos equipamentos, das residências e tudo mais. A gente falou sobre a diferença, então, que eu teria além do indutor, além do resistor e do capacitor, teria um terceiro elemento que a gente ia chamar de indutor, e o indutor iria armazenar energia na forma não de tensão, mas na forma de corrente. O indutor é como se fosse um elemento que ele conseguiria armazenar energia e descarregar com o passar do tempo aquela correntezinha no circuito por meio dos seus terminais. Então, o indutor ele é representado dessa forma aqui, né? Como se fosse várias bobinas, né? Um enrolamento. E na prática ele é justamente vários enrolamentos entrelaçados em um material isolante e isolados entre si. Então, eu posso ter o indutor por meio de vários enrolamentos próximos um do outro, como está aqui, né, descrito aqui, ou separados dessa forma por um material, que também pode ser considerado um elemento indutivo aí. A representação do indutor, ao invés de trabalhar com o valor da tensão, como a gente estava trabalhando no capacitor relacionado com a corrente, aqui agora eu vou achar o valor da tensão no indutor, não da corrente, como a gente achava no capacitor, né? De acordo com a variação da corrente. Então, quando eu estou trabalhando com o capacitor, eu vou sempre estar variando a tensão. Quando eu vou trabalhar com o indutor, eu sempre vou estar variando a corrente, justamente pelo fato de que no capacitor eu armazeno energia na forma de tensão e no indutor eu armazeno energia na forma de corrente. Então, enquanto o capacitor era I era igual a C dV dt, né? Aqui, agora no indutor, eu vou ter V igual a L dI dt. Então, aqui eu estou variando o valor da energia por meio da quantidade de corrente que está sendo a taxa de variação da corrente, né? E o valor da indutância. O valor da indutância é medida em Henrys, né? E aqui eu consigo encontrar, por meio desse caso, né, dessa determinação, o valor da tensão no indutor. A corrente no indutor vai ser de forma similar à tensão no capacitor, como se a gente estivesse encontrando aí por meio de uma integral, e eu consigo resumir, né, tudo isso a gente já falou na última aula, né, galera? Estou só fazendo uma passada geral para a gente começar e dar tempo de todo mundo entrar também, que o indutor agora, se eu estou trabalhando com o indutor, eu também posso resumir o passo de como que ele vai estar funcionando. Então, o indutor, diferente do capacitor, né, eu vou precisar agora de um elemento para poder conseguir falar, olha, o indutor, se eu estiver trabalhando com ele, eu posso ter duas configurações básicas. O meu indutor, ou ele vai estar, né, vou colocar aqui, estava desenhando o capacitor, né? Deixa eu aproveitar isso aqui para poder tentar desenhar o indutor. Ou ele vai estar representado em série, né, dessa forma, dois indutores L1 e L2. E aí, ó, se os dois estiverem em série, a representação da indutância equivalente vai ser o único indutor equivalente, e o cálculo para esse indutor equivalente vai ser dado por... Deixa eu colocar aqui direitinho.
E o cálculo para esse indutor equivalente, que é dado por L equivalente, vai ser a mesma coisa que L1 mais L2. Se agora eu inverto isso e o meu indutor não está mais em série, né? Meu indutor vai estar agora em paralelo. Agora, se esses dois elementos estiverem em paralelo, né? Que configuraria isso aqui. Vou colocar aqui embaixo. O Juliano está para entrar aqui. Deixa eu aceitar. O indutor que a gente vai estar representando ele aqui agora em paralelo. Vou descer a câmera. Esse aqui vai ser meu L1. Esse aqui vai ser meu L2. Se eu quiser representar isso aqui como um L equivalente, então, né? As contas para poder fazer esse L equivalente vão ser as mesmas que a gente estaria fazendo para um resistor equivalente em paralelo, né? Então, nesse caso, seria o quê? L equivalente vai ser igual a L1 vezes L2 dividido por L1 mais L2. Então, se eu estou trabalhando com esses elementos para indutância, eu consigo indicar que tanto o indutor em série quanto o indutor em paralelo podem ter elementos resultantes, né? A indutância equivalente em série é a soma dos dois indutores, e a indutância dos dois elementos em paralelo é o produto pela soma desses dois indutores. Além dessa representação da indutância em série paralela, a gente viu, né, que eu posso ter também, a partir desse indutor, o cálculo de energia. Então, o indutor, além de apresentar um cálculo de série paralela, eu também posso trabalhar com ele por meio de cálculo de energia. Então, a energia no indutor era dada como meio de Li ao quadrado. Então, se eu falar que eu tenho aqui tanto nível para indutância equivalente, eu posso resumir a energia no indutor, né, como sendo E no indutor, ou WL, que também é comum a gente encontrar, que é igual ao quê? Meio da indutância, que é o valor do indutor, vezes, né, o valor da corrente ao quadrado, né? I ao quadrado. Meio L I ao quadrado, que é justamente esse valor que eu vou ter para a indutância definida aqui. No capacitor, qual que é a diferença? Ó, o indutor armazena energia na forma de corrente. Então, o que vai entrar no cálculo da energia é corrente. No capacitor, eu tenho armazenamento de energia na forma de tensão. Então, o que vai entrar na forma de energia do capacitor, ela é tensão. Se eu fizer uma analogia, né, do indutor para o capacitor, em termos de energia em si, eu vou poder falar que a energia do capacitor ela vai ser dada por meio da capacitância vezes a tensão ao quadrado, né? E se eu for fazer essa mesma analogia agora por um indutor, então o indutor, isso tudo para energia, eu vou ter meio L I ao quadrado. Quando eu estiver calculando sempre aqui, né, energia. Então, a energia armazenada nesses dois componentes, ela pode ser resumida por meio dessas duas formas. A energia armazenada no capacitor e no indutor vão ser resumidas por meio dessas duas formas. Mas quando eu estiver trabalhando aí com os dois, basta eu imaginar que eu sempre vou estar variando a tensão no capacitor e sempre vou estar variando a corrente no indutor. Isso porque eu consigo fazer isso para né, garantir que eu tenho um fluxo contínuo de energia no meu circuito. Aí, né, trabalhando com isso, a gente fez o primeiro exercício, que foi cálculo de energia, né? Que a gente tinha visto, não sei se foi esse, deixa eu ver se foi esse daqui. Foi. A gente fez esse exercício aqui na sala, né? O que a gente viu desse exercício? Que o capacitor ele vai funcionar sempre como um circuito aberto, aí a interpretação dessa representação do capacitor funcionar como circuito aberto é porque a gente viu, né, que se o capacitor carregar,
com valor de tensão, ele não vai sofrer variação de tensão nesses dois terminais. Vamos imaginar, se o capacitor aqui tiver dado como um valor fixo de tensão, né? Então, qual que é o único ponto onde eu ter um elemento que está carregado e não passar mais corrente? Seria eu ter aqui um circuito aberto. Então, toda vez que eu tiver um capacitor no meu circuito e eu estiver trabalhando aqui em regime permanente, o nível de tensão aqui, ó, contínuo, né? Eu posso dizer que esse elemento do capacitor ele está como um circuito aberto enquanto eu não tenho interferência do circuito. Se por acaso eu tivesse uma abertura dessas chaves aqui, né? Aí eu poderia falar que esse capacitor entraria e iria descarregar a energia no circuito. Então, o capacitor ele é como se fosse uma bateria. Quando eu estou com a bateria ligada, né? Vamos imaginar que vocês têm uma bateria reserva, né? Bateria que esteja funcionando aí como se a gente estivesse trabalhando naquela energia, naquelas lâmpadas de energia reserva, né? Enquanto ela está lá no circuito ligada na tomada, ela não está fazendo nada. Quando eu tenho um pico de energia e eu tenho aí algum tipo de falha que faz com que o meu abastecimento seja interrompido, o que acontece com aquelas luzes de emergência? Elas entram no circuito liberando energia. Então, o capacitor é dessa forma, ele fica lá no circuito como se ele não estivesse fazendo nada, né? Então, ele fica lá justamente como ele está aqui. Ele está aberto e não está deixando passar corrente para ele, porque ele está com nível de tensão armazenado aqui nos seus terminais. Quando eu tenho alguma pane no circuito, o que ele faz? Ele vai lá e libera essa energia para o meu circuito. Então, no regime normal, né, de funcionamento, ele não descarrega, mas quando tiver algum tipo de pane, de fato, ele vai descarregar essa energia no circuito. E de forma análoga, quando eu estiver trabalhando com indutor, eu posso substituir o indutor por um curto-circuito, né? E aí calcular a corrente do indutor, considerando o mesmo princípio que eu tenho no capacitor. O indutor vai armazenar energia na forma de corrente, e a única forma de eu ter o oposto, né? Se eu estou armazenando energia na forma de corrente, a tensão, né, quando esse indutor estiver carregado, vai ser sempre zero. O único modo de eu ter tensão zero e um componente, ou seja, não dissipar a corrente, é quando eu tenho aí a presença de um curto. Na ideia que a gente tem, o curto, eu estou tendo o maior valor da corrente possível, eu não estou tendo dissipação de tensão, não estou tendo queda de tensão, não estou dissipando potência ali naquele circuito, porque eu estou só com o valor da corrente passando por aquele elemento. Então, quando eu trabalho com indutor e com capacitor, de fato, eu posso fazer essas manipulações para realizar os cálculos. Eu deixei aqui para vocês, eu vou colocar lá no AVA depois, né? Tá aqui, deixa eu ver. Aqui. O capítulo 7, né, do livro do Irving, que é aquele que eu passei para vocês no primeiro tópico, ele fala dessa condição de energia armazenada no capacitor, né? Fala aqui, ó, pega aquelas formas que a gente viu e vai trabalhando de forma contínua. Então, a ideia que a gente tem, né, galera, é como se fosse isso aqui, ó. Eu vou trabalhar com um valor de representação onde eu carrego a energia no capacitor, né? Não vai dar para ver direitinho porque está meio distante, por conta do livro da biblioteca, mas se vocês pegarem lá depois esse livro para ler, quando a gente vai trabalhar com armazenamento de energia no capacitor, fechando a chave, ligando a energia o capacitor no meu circuito, ele vai carregar o, o elemento capacitor, né, vai ser carregado com o nível de tensão que a gente vai chamar tensão no capacitor ou VC. Essa energia é dada com meio de CV ao quadrado, e aí essa energia que também vai ser dada em watts pode ser calculada por N formas, né? Primeira forma, então, que eu tenho aqui de analogia seria o seguinte, ó, ter o carregamento do capacitor e depois a tensão do capacitor se manter constante. Então, tem N formas de se carregar a energia. Aqui no livro é feita uma representação de todas essas formas de vocês estarem carregando energia. Tem o cálculo que eu resumi para vocês nos slides, né? Ó, capacitância equivalente, tudo isso. Fala lá no livro mais detalhado possível para vocês. A gente vai fazer uns exercícios desse estilo, mas depois é legal vocês entenderem o que está sendo feito lá no livro, que é aquilo que a gente vai estar trabalhando a partir de agora juntos aqui. Então, esse 7.3, que é o livro do Irving, né, que está lá na biblioteca de vocês, ele está bem completo. No final ele tem um resumão aqui, ó, sobre a conversão de energia, se estiver trabalhando com indutor, se estiver trabalhando com capacitor, qual que é a tensão no indutor, qual que é a tensão no capacitor, qual que é a corrente no indutor, qual que é a corrente no capacitor, qual que é a energia no indutor e qual que é a energia no capacitor. Eu não posso variar bruscamente a corrente, por quê? Porque o indutor está armazenando energia na forma de corrente. Então, se eu for variar bruscamente o nível de corrente aqui, eu vou estar com algum tipo de problema.
Aí isso aqui para baixo tem alguns exemplos, mas basicamente depois eu posso fazer um apanhado também de selecionar alguns para vocês fazerem. Mas os primeiros tópicos ali estão bem direcionados, vocês podem ver e acionar, né, esses resumos aqui, ó, tem o resumo das equações dos indutores, tem aqui o resumo do série paralelo para indutor e para capacitor, bem explicadinho os problemas que vocês podem fazer depois aqui, tá bom? A gente vai trabalhar junto isso, claro, mas é só uma forma da gente já ver que tem exercícios que vocês podem fazer também no livro depois. Então, trabalhando por esse lado, quando a gente está trabalhando com esse cálculo do capacitor, eu vou passar para o próximo, e o próximo a gente já vai fazer junto. Esse aqui eu fiz na última aula com vocês, né? Aqueles que não viram podem resgatar lá, e aí a gente vai fazer esse aqui agora juntos para a gente continuar explorando esses assuntos para ver se vocês ainda têm dúvida, como vocês estão. Então, primeiro vamos imaginar esse circuito aí que a gente tem, né? Ó, eu tenho um elemento que é justamente composto por uma fonte. Essa fonte para a gente aí é dado como uma fonte de corrente. A fonte de corrente que está sendo representada como uma fonte de 4 amperes. Então, a partir dessa fonte de corrente de 4 amperes, eu saio coligando um resistor que está em paralelo com ela. Vou colocar aqui embaixo, vou desenhando enquanto isso. Se vocês estiverem fazendo junto com o caderno aí, vocês também podem ir tentando fazer, né? Eu já vou projetar aqui o caderninho que eu estou fazendo junto. E aí a gente vai pensando junto. Então, o indutor, um resistor. A partir desse resistor, eu tenho um capacitor em paralelo. Esse capacitor de 2 Faraday. Eu tenho aqui 1 ohm de resistor, 3 ohms de resistor e 0,25 R. E a minha fonte de 4 amperes. Então, o que eu possuo que está igual aí, né, é justamente isso aqui. Se a gente tivesse fazendo um exemplo direto, essa aqui é a mesma figurinha daquela de lá. E aí fica aquela questão, olha, então o professor, sempre quando eu ver o meu capacitor no circuito, qual que é a primeira coisa que eu vou imaginar? Eu vou imaginar que eu tenho um valor de tensão associado a esse capacitor, então tem aqui um valor de fonte VC, então tem uma tensão aqui em cima desse capacitor, e eu preciso olhar essa fonte, né? Qual que vai ser esse valor de tensão aqui em cima desse capacitor? Se esse capacitor está em série com o resistor, é porque aqui eu vou ter o mesmo valor de tensão. Agora a gente olha também para esse indutor aqui, ó. Esse indutor, sempre quando eu estiver trabalhando com ele, eu sei que eu vou ter uma corrente passando por ele, porque ele armazena energia na forma de corrente. Então, assim como aqui tem VC, aqui eu também vou ter uma corrente que eu vou chamar de IL, ou seja, corrente no indutor. Tá, então, para eu encontrar IL, para eu encontrar o valor do capacitor, eu substituo esses elementos. Eu imagino que o capacitor está fora do circuito e tira esses terminais do capacitor. Qual que é a forma de eu tirar o capacitor do circuito? Eu abri esse circuito aqui e eu abri aqui, né? Eu vou tirar o componente do capacitor. Porque se eu tirar o componente do capacitor, eu sei que essa tensão vai permanecer aqui, né? A tensão aqui vai ser a mesma aqui. Eu tirando o capacitor não vai fazer nenhuma diferença, porque os níveis de tensão do capacitor vão ser os mesmos do valor que eu tenho em cima do 1 ohm. Agora, o segundo ponto é, se eu tenho o valor do indutor, para eu substituir esse indutor e eu ter o mesmo valor de corrente que está passando pelo indutor ali, eu só posso substituir ele por um curto. Então, eu pego a minha fonte de corrente que está aqui, né? E agora eu vou lá e faço a representação que eu preciso. Ó, pego essa mesma fonte, que é uma fonte de 4 amperes, né? Aí falo, ó, a partir dessa fonte eu tenho um resistor que é dado como resistor de 3 ohms, que está aqui. E agora, para poder continuar, ao invés de representar um indutor, o que eu faço? Eu coloco um curto aqui. E a partir desse curto, eu venho aqui e coloco o segundo resistor, que é o meu resistor de 1 ohm. Aí você fala assim, olha, apesar de eu ter tirado o meu resistor, o meu indutor e o meu capacitor, existem duas coisas que estão válidas aqui para esse circuito, né? Ó, esse capacitorzinho, esse resistor que a gente colocou aqui, que é o próprio resistor de 3 ohms, né? Tá aqui. Eu sei que
aqui tem um valor de corrente, eu sei que aqui tem uma corrente. Essa corrente é a valor da corrente L. Aqui passa uma corrente, e essa corrente que passa por aqui é a própria corrente no indutor. Então, a própria corrente no indutor, que a gente vai chamar aqui de IL, ela passa por aqui, ó. IL. Eu quero encontrar qual que é esse valor da corrente, porque se eu achar essa corrente, eu acho qual que é a corrente em cima do indutor, porque eu vou lá e substituo o indutor por um curto. Mas eu também sei que para achar a tensão no capacitor, basta encontrar o valor da tensão em cima desse resistor. Por quê? Porque, olha, se esses dois elementos estão em paralelo, né? Elementos que estão em paralelo possuem sempre a mesma tensão. Então, se o 1 está em paralelo com o capacitor de 2 Faraday, né, é porque a tensão no resistor de 1 ohm é a mesma tensão no capacitor de 2 Faraday. Se o valor da tensão é o mesmo, então eu consigo trabalhar com esse elemento. Agora, uma explicação do porquê eu posso tirar o capacitor do circuito. Vamos imaginar o seguinte, galera. É muito importante a gente conseguir entender isso. Olha, pensem que o capacitor é um tanque, eu consigo abastecer com algum tipo de fluido, né? Se eu estou trabalhando com uma representação de alimentar esse tanque aqui com o mesmo nível que eu tenho aqui para o resistor, ou seja, se eu estou trabalhando lá com a possibilidade de alimentar ele com qualquer coisa até um nível máximo, se eu projetar agora para o nível de tensão e corrente, pensem que esse nível é a própria corrente. Eu estou alimentando, né, um nível de um tanque. E aí, quando eu chego no nível máximo, eu não consigo alimentar mais. O que eu faço? Eu cesso a alimentação. Aqui é a mesma coisa. Ó. Se eu estou trabalhando com um resistor em paralelo com um capacitor, né, vai chegar um nível que a tensão, a corrente aqui da fonte vai estar trabalhando, vai estar armazenando energia aqui, vai estar jogando corrente, né, para poder fazer o capacitor ser carregado. Quando o capacitor ficar carregado, eu não posso mais receber corrente, porque se eu receber mais corrente, o que acontece? Se fosse o tanque, ele ia transbordar. Se for o capacitor, ele vai explodir. É igual a bateria. Não tem como eu armazenar uma bateria de 9 volts com uma tensão maior do que 9 volts. A bateria, o máximo que ela vai ser carregada é de 9 volts. O capacitor funciona como se fosse uma bateria. Ele vai ter nível de corrente sendo alimentando ele até ele chegar na capacidade máxima. Chegou na capacidade máxima, não pode vir mais corrente para cá. Não pode, porque senão ele vai explodir. Então, se não pode mais, eu estou com ele carregado, ele está aqui, mas esse valor de tensão é justamente essa tensão que está aqui no mesmo nível do resistor 1. Porque se ele ultrapassar esse nível, né, se essa tensão aqui fosse maior, isso aqui explodiria. Se eu estivesse levando em consideração o tanque, isso aqui iria transbordar. Então, trabalhem com o capacitor como sendo um exemplo de nível, né? Aí essas questões de nível, de mecânica dos fluidos, aí vocês entendem bem, né, pessoal da mecânica. Então, eu estou trabalhando ao mesmo nível, né? Se eu estivesse trabalhando com esse nível, não poderia ultrapassar. Se eu não posso ultrapassar, é porque esse nível aqui possui o mesmo nível, tensões em paralelo são as mesmas, então, eu encontrando a tensão em cima do resistor de 1 ohm, né? Eu estou encontrando a tensão em cima do capacitor de 2 Faraday. Aí agora, com esse resistorzinho aqui, aí eu falo, pô, professor, isso aí é uma mata, né? Porque eu já vi tanta coisa lá no primeiro bimestre para poder calcular, quem diria que eu ia saber interpretar, e agora eu responder isso aqui fácil, ó. 1 e 3, né? Tem 4 amperes chegando aqui. Eu posso fazer conta, eu posso ir direto. Se eu for fazer conta, o que eu posso fazer? Eu vou fazer divisor de corrente ou calcular o resistor equivalente. Ah, vamos fazer pelo caminho mais difícil. Vamos calcular o resistor equivalente aqui. Resistor equivalente vai ser igual a 3 vezes 1 dividido por 3 mais 1, né? Então, o resistor equivalente vai ser 3 dividido por 4 ohms. Então, eu tenho aqui um resistor que é 3 quartos ohms. Aí você pode falar assim, pô, se eu já tenho um resistor equivalente, eu repito aqui o valor da minha fonte, né? Tá? O valor da fonte está para cá, assim. Aqui. Esse aqui é o meu resistor equivalente. E o valor dele é 3 quartos. Bom, aqui é 4 amperes. Né? Aí você pode falar assim, pô, professor, agora para eu achar a tensão aqui em cima, basta eu pegar esses
4 amperes e multiplicar por 3 vezes 4, 3 sobre 4. Então, 4 vezes 3 sobre 4, né? Eu vou encontrar aqui uma tensão dada por mais ou menos, quantos volts? 3, né? 4 vezes 3 quartos dá 3 volts. Então, aqui em cima desse resistor, né, eu tenho 3 volts. Aí vocês podem se perguntar, olha, se eu tenho 3 volts em cima desse resistor, né, que é o resistor equivalente, e esse resistor equivalente é o resultado de duas resistências em paralelo, é porque esses 3 volts aqui também estão aqui e aqui. Então, aqui eu tenho 3 volts. Três volts, né? E aqui em VC, que é essa tensão em cima do 1, como está em paralelo com 3, vai ser o próprio 3 volts. Tá? Aí, ó, se VC é 3 volts, a tensão em cima do resistor também é 3 volts, eu consigo agora achar qual que é a corrente que vem para cá, né? Ó, isso aqui é 3 volts, aqui é 1 ohm, 3 volts dividido por 1 dá 3 amperes. Então, essa corrente aqui, ó, que vai vir para cá, só pode ser 3 amperes. Da onde que ela saiu? Ah, essa corrente IL saiu de eu pegar o valor da tensão, né? Que é essa tensão aqui que é de 3. 3 dividido por 1 dá 3 amperes, que é o que vai passar para cá. A corrente que passa aqui é a mesma que passa aqui, então eu posso fazer isso, né? Na verdade, justamente isso. Ó, chega aqui, desce 1 ampere, 3 dividido por 3 dá 1, e vem para cá 3 amperes. Com 4 amperes se divide 1 para cá e 3 para lá. Aí, quando a gente faz essa analogia aqui, ó, 3 amperes para cá e 3 volts para cá, eu posso voltar para o meu circuito inicial, né? Para esse circuito aqui inicial, que é o circuito que eu já tenho, que eu tenho o indutor e que eu tenho o capacitor. Eu não estou tirando eles de lá para poder falar que eles não estão lá, eles estão lá. Mas quando eu faço aquelas considerações, eu posso falar que IL é igual a 3 amperes, e eu posso falar que a tensão em cima desse capacitor aqui é igual a 3 volts. Agora eu já sei tensão e eu já sei o valor da corrente. Aí, se eu já sei tensão e se eu já sei corrente, facilita a minha vida. Por quê? Qual que é o meu objetivo nessa questão? Meu objetivo é calcular o valor da energia no capacitor e o valor da energia no indutor. Está aqui, né? Então, para esse cálculo de energia, energia no capacitor e energia no indutor, basta eu ter quem? C, que é o valor do capacitor, eu tenho. L, o valor do indutor, eu tenho. C, que é a tensão no capacitor. E o I, que é a tensão no indutor. Então, para eu calcular aqui agora, fica fácil, né? O cálculo dessa energia aqui vai ser justamente só eu substituir essas variáveis. Então, vamos começar pela energia no capacitor, né? A energia no capacitor, eu vou colocar aqui do ladinho para poder todo mundo ficar tranquilo e acompanhando, né? Se der certo. Parapapá. Então, aqui, ó, eu tenho esse circuito aqui, que é o meu circuito original, né? Meu circuito geral. E eu vou ter, a partir desse circuito, o valor da tensão e da corrente no indutor. Deixa eu colocar ele bonitinho assim. Aí, ó, agora em cima desse aqui, se eu já tenho o valor da corrente e o valor da tensão, eu vou calcular primeiro o valor de energia. Então, energia, né, no indutor, ou que eu vou chamar de WE, ou WL, né? Deixa eu só colocar WL puro, que fica mais organizado, igual aos livros. Então, o valor que eu vou ter aqui para WL, que é a energia no indutor, acabei começando pela energia no indutor, vai ser quem? Vai ser eu pegar o valor, ó, qual que é o cálculo de energia? Energia é meio L I ao quadrado. Então, a energia no indutor, WL, vai ser meio. O L a gente tem, que é quanto? 0,25 vezes 0,25 vezes o valor do I. O I que está passando aqui é o próprio 3 amperes, né? Vezes 3
ao quadrado. Quando eu faço isso aqui, a conta fica simples agora, basta eu pegar isso aqui e fazer, né, na continha direta. Então, o WL vai ser 0,5 vezes 0,25 vezes 3 ao quadrado, que dá WL vai ser igual a 1,125. A corrente aqui não está em milha, né? Está em ampere, não tem nada em milha, então 1,25 joules, né? Energia dada aí em joules. Então, para esse cálculo da energia no indutor eu já tenho. Agora, o que eu preciso fazer? Olhar para o meu capacitor. Quando eu for olhar para o meu capacitor, eu vou voltar para o circuito e falar, olha, a energia no capacitor ela depende da tensão do capacitor. A tensão do capacitor é dada por 3 volts. Então, agora eu vou olhar para os 3 volts, né? E vou calcular essa energia por meio desses 3 volts. Então, WC, que vai ser a energia no capacitor, é igual a meio do valor da capacitância vezes a tensão ao quadrado. Esse aqui é o cálculo da energia armazenada no capacitor, né? Então, WC é igual a meio. O valor da capacitância que a gente tem é dada por 2 Faraday vezes o valor da tensão, que é 3 ao quadrado. Então, WC vai ser igual a 0,5 vezes 2 vezes 3 ao quadrado. Vai dar a mesma coisa que 9, né? Que corta com aqui. Aqui dá 9 joules. Então, eu encontrei a energia armazenada pelo capacitor, encontrei a energia armazenada pelo indutor, e aí eu consigo voltar para a figura original e falar que a energia aqui é de tantos joules e aqui a energia de tantos joules. Então, essa expressão que a gente faz de transformar o circuito, abrindo o circuito do capacitor, né, tirando o capacitor e colocando o circuito do indutor como um curto, né, como a gente fez aqui, né, fez um curto no indutor e tirou os terminais do capacitor, é apenas uma manipulação para a gente encontrar qual que vai ser a tensão no capacitor e qual que vai ser a corrente no indutor. Depois que eu faço essa manipulação, eu volto para as condições originais do circuito, e aí sim, com essas condições originais, eu trabalho com os níveis de tensão e corrente, né? Eu consigo falar quanto de tensão e corrente e para esses dois elementos e, consequentemente, determinar os níveis de energia no capacitor e os níveis de energia no indutor. Beleza? Por enquanto, alguma dúvida nesse exercício? Sim, não, talvez. Professor, esse indutor aí, tanto faz, se ele tiver em paralelo também no circuito, eu tiro ele para calcular da mesma forma e tal, sempre vou tirar ele para calcular? O indutor, se ele está em paralelo, ele vai virar um curto. Uhum. Aí você ia fechar um curto e ia tirar todos os resistores dali. Quando o indutor está em paralelo, ele funciona como se fosse um curto. Então acaba sendo bem complicado colocar ele paralelo com alguma coisa. Mas sim. Tá. Então, na maioria no caso, ele sempre está em série no circuito, Não, né? ele pode estar em paralelo. Algumas Mas é muito vezes. difícil. Não, pode estar. É difícil, Uhum. Na prática é. Mas às vezes os acidentes acontecem porque os indutores podem estar colocados em série. Vamos imaginar que esse indutor tivesse colocado em série aqui, ó, em paralelo aqui, ó, junto com esses 3 resistores. O que ia acontecer com ele? Ele ia virar um curto, toda a corrente ia passar por ele e esses 2 resistores aqui ficariam desligados. Tá, entendi. Ele tipo isolaria o sistema daí para frente. Ele iria dar um curto na fonte. Uhum. Ia ficar a fonte ligada nela mesma. Aí você ia dar um explodir ela. Beleza, deu para entender agora. Valeu. Beleza. Falou. Então, galera, assim, a ideia de trabalhar justamente com esses elementos é conseguir fazer essa possibilidade de migrar, né? Um pelo outro, ir trabalhando com os dois, ir encontrando o valor de tensão e corrente, ir encontrando tudo isso para a gente não ficar perdido. Ficou perdido, o que você faz? Você volta no circuito original, né? Faz as manipulações que você precisa fazer e vai utilizando desses princípios que a gente está discutindo para a resolução.
que é justamente o que está aqui, né? Estava aqui no outro slide. Eu encontro a tensão, a corrente aqui dada como 3 amperes, acha a energia no indutor de 1,125 e aqui a energia armazenada no capacitor de 9 joules. Eu acho que a tensão no capacitor de 3 volts, como a gente encontrou. Aí, isso aqui, a gente tem um outro exercício, né? Eu não sei se esse aqui já tem a resposta ali que é dado com R igual a 5, né? Mas eu não confio nessas respostas dos livros, mas vamos lá. Sob condições de corrente contínua, já estou trabalhando aqui, eu vou ter um nível de corrente contínua, esses cálculos que a gente está fazendo são para corrente contínua no circuito, né? Eu não estou trabalhando aí com corrente alternada, levando em consideração nada por enquanto. E quando a gente misturar corrente alternada com resistor, indutor e capacitor, vocês vão ver que o problema vai ficar bem maior. Então, sob as condições de corrente contínua, calcule o valor de R para que a energia armazenada no capacitor seja a mesma da energia armazenada no indutor. Então, eu tenho que determinar o valor de R para poder determinar que o próprio indutor e o capacitor terão a mesma energia, né? Que é o outro exercício que está descrito aí para vocês, que é esse aqui, ó. Esse daqui. Eu preciso calcular o valor desse R aqui para que a energia armazenada aqui seja igual à energia armazenada aqui. Antes de abrir esse cálculo da energia, né, antes de chegar nesse cálculo da energia, vamos imaginar o seguinte. Para eu conseguir determinar essa coisa de colocar energia igual para os dois casos, eu preciso primeiro, né, verificar que para energia armazenada no indutor ser igual à energia armazenada no capacitor, é porque WC, quem que é WC? Justamente a energia armazenada no capacitor, né? Posso falar assim, ó, W, deixa eu só ajeitar esse papelzinho aqui. WC, ela obrigatoriamente tem que ser igual a WL. Para aquela condição ali ser válida, né? Para eu conseguir encontrar o resistor, isso aqui é a primeira coisa que eu tenho que ter de condição. Energia aqui tem que ser igual a energia aqui. O cálculo da energia aqui é o quê? Meio de CV ao quadrado. Na sala de aula alguém fala, né? Aqui ninguém. E aqui, meio de L I ao quadrado. Essa condição aqui a gente vai ter que igualar. Isso é igual a isso, né? Que a gente só substituiu. Então, em algum momento, eu posso manipular isso aqui para poder chegar na condição. No segundo tópico, eu vou desenhar o meu circuito original. Qual que é o meu circuito original? Meu circuito original é esse aqui, ó. 5 amperes está aqui. Quebrar uma fonte. Aí aqui eu tenho um pontozinho aqui para um capacitor. Em paralelo pro... já coloquei o resistor, né? Desenhei errado. Tá? Desenhar o capacitor aqui embaixo. Tirar isso aqui. Colocar uma setinha assim. E desenhar o capacitor aqui, ó. Capacitor aqui. Ligado no mesmo ponto. Aqui o indutor. E aqui nesse ponto, né? Eu tenho o resistor. Apesar do circuito parecer diferente, né? Ele é igual. Porque esse ponto aqui é o mesmo para os dois pontos ali do capacitor e do resistor, né? Então, não tem diferença. Esse capacitor aqui é de 160 microfarad. E esse indutor aqui é de 4 mA. Aqui eu tenho o valor de R. E aqui eu tenho o valor de 2 ohms. Aí a gente pode ficar assim, né? Pô, agora ferrou, né? Porque no primeiro tópico eu sei que esse capacitor, ele sai daí, né? Eu tenho que tirar esse capacitor daí. Então, de cara aqui, eu já vou abrir esse circuito aqui, vou tirar esse capacitor e aqui eu vou fazer um curto. Na hora que eu fizer isso, o que vai acontecer com o meu circuito? Ó, vou pegar essa fonte, repetir ela. Aqui, né? Vou repetir o resistor em cima.
E aqui eu tenho um outro resistor. Esse resistor está ligado aqui embaixo. O capacitor eu abri, tirei ele do circuito, eu não desenho ele. E o indutor eu faço um curto. Eu sei que aqui, em cima desse resistor, né? Em cima desse resistor, eu vou ter o valor da tensão no capacitor. Então, ó, aqui em cima, esses dois elementos eles estão em paralelo. Então, a tensão em cima desse resistor é a mesma tensão do capacitor. Então, aqui, apesar de ser R, né? A tensão aqui eu sei que é VC. E aqui, apesar de eu ter feito um curto, eu sei que a corrente que passa aqui, ó, é a corrente do indutor, IL. Então, ó, essa corrente aqui é a corrente que passa justamente nesse ramo aqui, porque eu curto-circuitei aqui, eu tirei o capacitor, fiquei com esse ponto aqui do resistor. Quando eu faço isso, eu coloquei os dois elementos em paralelo. Então, agora, para esse exercício aí, ó, o meu resistor ele está em paralelo com o meu resistor de 2 ohms. Meu objetivo é o quê? Falar que o meu V, que é a minha tensão no capacitor, né, a minha energia no capacitor, ela vai ser igual à minha energia no indutor. O que eu quero achar é o valor de R. Mas eu sei o que é esse valorzinho aqui. Eu consigo determinar isso aqui em função de L, por exemplo. Ó, o que é VC? VC, né? VC é igual a R vezes IL. Se eu consigo achar, né? VC é igual a R vezes IL. Se eu estou trabalhando com isso aqui, VC igual a R vezes IL, eu posso tentar começar os cálculos substituindo aqui, ó, o valor de R vezes IL para ver se a gente consegue ter alguma coisa de condição. Então, ó, isso daqui é igual a isso daqui. Vou repetir lá embaixo. Isso aqui é uma tentativa, tá, galera? Vamos lá. Então, meio de C V ao quadrado é igual a meio de L I ao quadrado, né? Foi só repetir lá de cima aqui de baixo para a gente conseguir ter visibilidade. Então, quando eu faço isso aqui agora, eu posso substituir no lugar do V o valor R vezes IL. Então, meio vezes o C. Quanto que é o meu capacitor? Meu capacitor tem aqui que é de 160 microfarad, né? Eu posso colocar ele aqui já. Ou vou deixar o C para a gente só manipular com letra que é mais fácil. O V eu tenho que é R vezes IL, então eu tenho que é R ao quadrado e L ao quadrado. Igual a meio de L e L ao quadrado. Porque esse I aqui é a mesma coisa que L, né? Isso aqui não é corrente no indutor, IL não é corrente no indutor, então IL ao quadrado. Aí, ó, tem o IL desse lado, eu tenho o IL desse lado. Aí, o que eu posso fazer? Passo para cá dividindo, né? Isso aqui divide com isso, eu corto IL. Aí, agora, o que eu posso fazer é, ó, tenho meio desse lado, eu tenho meio desse lado, né? Se eu passar o 2 para cá multiplicando, né? Meio daqui corta com o meio de lá. Eu posso vir aqui e cortar também. Então, quando eu faço isso, eu fico com essa representação aqui, ó. C vezes R ao quadrado igual a L. Pego R ao quadrado igual a L sobre C, né? Estou isolando. E aí eu chego aqui nos cálculos que, se eu tenho R ao quadrado igual a L sobre C, eu posso vir aqui, R ao quadrado, olhar para o valor do indutor. O indutor para a gente foi dado aqui como sendo 4 mA, né?
Então, o indutor aqui é 4 vezes 10 elevado a menos 3. E o capacitor é 160 microfarad. Então, o capacitor aqui vai ficar como sendo 160 vezes 10 elevado a menos 6. Então, quando eu fizer essas continhas, né? Então, aqui vai ficar 4 dividido por 160 vezes 10 elevado a 3. Que dá 25. Então, R ao quadrado é igual a 25. Como consequência, R é igual a 5. Então, se o R for 5, a minha energia armazenada no indutor deve ser igual a energia armazenada no indutor. Como que eu faço para testar? Eu pego o mesmo circuito que está aqui, né? Vou fazer o teste. Vou colocar ele aqui. Se tiver errado, então, para o teste, eu venho aqui, coloco o meu resistorzinho aqui, minha fonte. Aí, ó, meu resistor aqui agora é o resistor de 2, mesmo resistor. Aqui eu vou ter um resistor que a gente vai chamar de R. Então aqui, esse R a gente falou que é quanto? 5 ohms, né? E aqui, 5 amperes. Eu quero achar quanto que é VC e quero achar quanto que é IL, porque eu não achei ainda, né? Mas eu já sei, né? Que o VC é 5 vezes IL. Mas vamos lá. Para calcular aqui, eu tenho que calcular esse resistor equivalente. Resistor equivalente. Os dois estão em paralelo, né? O 2 aqui pregado no final do 5. Então, 2 vezes 5 dividido por 2 mais 5. 2 vezes 5, 10. 2 mais 5, 7. Então, a resistência equivalente é 7 sobre 10. É 10 sobre 7. Aqui, agora, se eu tenho essa resistência equivalente de 5 amperes, eu posso colocar aqui esse resistor como sendo um resistor de 10 sobre 7 ohms. Aí você fala, pô, então se aqui eu tenho 10 sobre 7, né, para eu achar qual que é a corrente, qual que é a tensão, basta eu pegar essa corrente e multiplicar por esse resistor. Então essa tensão que passa aqui, eu vou chamar de V, né? V é igual. Essa minha caneta já está dando problema. V é igual a 10 sobre 7 vezes 5. Isso aqui é uma coisa que 50 sobre 7. 50 dividido por 7, deixa eu ver se dá um número muito feio. 7,14. Deixar 50 sobre 7, que depois fica mais fácil de calcular as coisas. Então aqui vai ser 50 sobre 7 volts, né? Se eu estou com 50 sobre 7 volts ali para os meus cálculos, agora para poder continuar a partir daqui, eu falo, olha, eu tenho aqui uma tensão que é 50 sobre 7 volts, né? 50 sobre 7 é uma tensão de um resistor que saiu 2 elementos em paralelo. Então a tensão aqui é 50 sobre 7, a tensão aqui é 50 sobre 7. Então, para eu conseguir falar isso, eu falo que aqui eu tenho 50 sobre 7 e aqui eu também tenho 50 sobre 7. Qual que é a corrente que vem para cá? Qual que é a tensão que está aqui em cima? A tensão é 50 sobre 7. Essa tensão já é o próprio VC. Então, VC é igual a 50 sobre 7. Já achei a tensão no meu capacitor, né? 50 sobre 7. Para achar a corrente IL, basta eu pegar essa tensão e dividir por 5.
Então, a corrente IL vai ser esse valor de tensão, 50/7, VC sobre 5. Por quê? Porque, ó, se eu tenho VC aqui, nível de tensão, se eu divido por 5, eu acho a corrente que passa por aqui. Então, IL vai ser 50/7 dividido por 5, que dá os 10/7, ou 1,42. 10/7, que a gente já tinha até encontrado como sendo o próprio resistor lá. Então, aqui eu tenho 10/7 amperes, que é a corrente que vem para cá, e eu tenho que aqui a tensão é dada como 50/7 volts. Aí, o que eu preciso de fazer? Ó, volto para o meu problema original, que é esse problema aqui, e olho para o valor do capacitor e do indutor. O capacitor é 160 microfarads, o indutor é 4 mH. Então, capacitor, vou colocar aqui do lado. Capacitor, cálculo do capacitor. Energia do capacitor, WC meio CV ao quadrado. Então, WC igual a meio. C, quem que é o C? Ah, eu sou o C, você já acabou de falar lá. 160 microfarads. 160 vezes 10 a menos 6, né? Microfarad. Vezes o V, quem que é o V? O V a gente acabou de encontrar, que é 50/7 ao quadrado. Se eu calculo aqui WC, né? Eu vou conseguir encontrar esse valor. Vou começar de trás para frente, então vou fazer 50 por 7, 50 dividido por 7, elevado ao quadrado, vezes 160, vezes 10 elevado a menos 6, vezes 0,5. Então, o valor final aí deu 0,04 ou 1 sobre 245 joules. É normal a gente encontrar esses valores pequenininhos quando a gente está trabalhando com capacitor indutor, por isso que eu estou usando fração. Para a energia armazenada no indutor, então, eu vou ter que WL é igual a meio de L vezes I ao quadrado. WL é igual a meio. O L a gente já tem que é de 4 mH, então é vezes 4 vezes 10 a menos 3, vezes o valor da corrente que a gente acabou de encontrar. Está aqui, ó, 10/7. Vezes 10/7 ao quadrado. Então, WL, né? Começando sempre de trás para frente para não errar aqui. WL é 10 dividido por 7. Levo isso aqui ao quadrado. Multiplico por 4 vezes 10 elevado a menos 3. Depois eu pego esse valor aqui e divido por, e multiplico por, que me deu 1,245. 1 dividido por 245 joules. Então, ó, o valor WC 1 sobre 245, o valor do WL 1 sobre 245. Deixa eu colocar isso aqui direto. Mestre, Oi? desculpa aí, mas na fórmula do WL, o L é o que mesmo? O L é o valor do indutor. É o valor que está aqui, ó. Acompanhando o indutor. Tá vendo o indutor que está aqui? Entendi. Lembrei. O C é o próprio valor do capacitor, né? O L é o próprio valor do indutor. Beleza? Aí, ó, a gente conseguiu comprovar, ó, que a energia armazenada no capacitor foi igual à energia armazenada no indutor. Fazendo essa manipulação que a gente teve aqui. O que a gente fez? Ó, para a energia ser igual, a energia armazenada no capacitor ser igual à energia armazenada no indutor, eu preciso que WC seja igual a WL. O que é WC? WC
É a mesma coisa que meio, né? CV ao quadrado. O que é WL? Meio LI ao quadrado. Aí, como eu não tenho voo de R, eu não consigo encontrar quem quer I, quem quer V. Eu não consigo, mas eu consigo fazer uma relação. Qual que é a relação que eu consigo fazer? Ó, tira o indutor daqui e tira o capacitor. Tirei o capacitor, né? O capacitor, como que a gente faz para tirar ele? Abre o circuito e tira, como se eu não escrevesse ele no circuito. Para escrever o circuito do capacitor lá, eu não escrevo ele, só escrevo ele na forma de tensão. Então, ó, onde está o capacitor, eu falo que ele tem um valor de tensão. Abri ele. E o indutor que eu faço, eu pego ele e ao invés de escrever ele, eu escrevo um fio reto. Então, eu escrevi aqui um fio reto, um curto, né? E onde eu estou com o indutor, eu sei que ele tem um valor de corrente. Aí eu fiz aqui, ó, meu circuito é esse aqui. Mas eu continuo não conseguindo achar essa interação. Mas eu sei que a tensão que está aqui em cima, né? Se eu pegar essa tensão e dividir por R, eu vou achar L. Então, a tensão do capacitor é eu pegar R e multiplicar por L. V não é R vezes I? Então, V é igual a R vezes I. Só que o I é o indutor, que é o que está passando aqui. Essa corrente aqui é a mesma. Então, R vezes I dá o próprio VC. VC é isso aqui. Aí, o que eu fiz aqui? Peguei aquela primeira coisa que é a nossa regra que eu tenho aqui, ó. Para a energia ser igual, tem que igualar as duas coisas. Foi igualei. Então, energia no capacitor é igual a energia no indutor. Tem o meio aqui, eu corto. Cortei. Substituir V, né? Por, que é o meu próprio V o capacitor, a tensão do capacitor é esse V, que é a mesma coisa que VC. Substituir VC por R vezes IL, né? Como aqui está o quadrado, os dois ficam ao quadrado, né? Eu distribuo o quadrado para os dois. Então, R ao quadrado vezes IL ao quadrado é igual a meio e L ao quadrado. Tenho L lá e L aqui, está tudo multiplicando, eu posso vir e simplificar, dividir os dois lados por IL, né? Tem meio aqui, posso dividir os dois lados por meio e simplificar também. Aí eu fico com CR ao quadrado igual a L. Aqui, esse passo, tanto faz, né? Eu jogar um ou outro, mas aqui eu fui lá, vou fazer direto então. Peguei o C aqui, joguei para cá, dividi, né? Aí, L sobre C me deu 25, R ao quadrado, tirei a raiz quadrada de 25 e obtive aqui, eu vou para R igual a 5. Se R for igual a 5, isso aqui é igual a isso aqui, consequentemente, isso aqui é igual a isso, consequentemente, VC é igual a R vezes IL. Aí, quando eu volto, substitui aqui o meu circuito de novo, agora eu substituo 5, né, que foi o valor do R que eu encontrei, e vou testar para ver se a energia armazenada de fato é igual. Calculei os dois em paralelo, cheguei aqui na resistência equivalente, achei a tensão. Por essa tensão, eu voltei e achei o valor da tensão aqui, o valor da corrente aqui, né? Só dividir por R, que é 5, achei o valor da corrente. E apliquei na fórmula WC igual a meio CV ao quadrado. Meio C é o próprio valor do capacitor, o V aqui que eu encontrei lá em cima. Então, WC deu 1 sobre 245J, né? Que é joules. E aqui, para o indutor, WL é igual a meio LI ao quadrado. Então, WL é meio 4 vezes 10 a menos 3 vezes o valor da corrente ao quadrado. E encontra aqui qual que é o valor da energia armazenada no indutor. É 1 sobre 245 joules também. Beleza? Esse aqui ficou de boa? Alguma dúvida? Sim, mestre. Eu só queria ver um exemplo depois, talvez fique para a próxima aula, de quando o indutor forma um curto, aí como é que fica o cálculo dos demais onde apresenta o curto. Tá, nós vamos fazer. Vou ver se eu acho aqui. Que a gente faz também. Tentar fazer aqui hoje ainda. Dá tempo, ó. Vamos pegar aqui aqui, né? Já tem ó, já tinha até a resposta aqui, tá vendo? Eu nem tinha reparado, tá? Tá vendo? Mas que a gente fez passo a passo, né? Melhor para vocês conseguirem entender aí como que a gente chega nesses valores. Aqui tem um resuminho, né? Que eu tô falando que tem a resposta, que tá aqui nos slides para você. Deixa eu diminuir essa câmera. É o que tá aqui, né? Aí aqui em seguida tem um resumo para vocês, né? Que é justamente o resumo desse conteúdo geral aqui, né? Os cálculos de corrente, tensão e tudo mais que a gente tem para achar.
Aí deixa eu achar um aqui legal para poder tentar ver esse negócio do curto para você não ficar, para você entender. É legal do curto porque de fato você vai entender o que acontece com o capacitor. Se eu não achar, a gente bola um. Tá? Capacitor. Não. A gente bola um. Deixa eu jogar mais um aqui de exemplo. Depois a gente faz esse do curto. Tá? Sem problema. Vou pegar aqui. Pode prosseguir com a aula, professor. Qualquer coisa fica para a aula que vem. Tá. Ó, eu vou jogar um exercício aqui novo para vocês. Que eu acho que vale a pena a gente tentar pegar aqui de captura para ver se eu jogo para cá. Que é também nessa mesma pegada que a gente está tendo aqui agora. Ó, cadê os slides? Aqui. Xarel. Vou projetar aí para vocês. Nossa, esse negócio do zoom fica na frente. Aqui agora acho que vai. Passar direto. Aí. Ó, tem esse circuitozinho, tá? Mesmo um circuito direto, um circuito que a gente já imagina o que a gente vai precisar de fazer. Eu tenho que o WL é igual a 80 joules e eu preciso de achar o valor do L, né? Sabendo que a energia armazenada no indutor é de 80 joules, tá? Se eu já tenho esse cálculo aí da energia armazenada no indutor, a primeira coisa que a gente precisa de calcular a partir dessa energia é saber, né, qual que é a variável da corrente para esse indutor. Então vamos olhar para esse circuito aí. A partir desse circuito, vamos continuar trabalhando como a gente estava trabalhando aqui. Vou colocar aqui do lado, né, o circuitozinho do lado, assim. Então, eu sei que esse circuito a gente vai substituir, né? Vou começar substituindo o indutor por um curto, né? Então aqui eu reescrevo na fonte de corrente, 1 ampere. Tem o meu resistor. Esse resistor está com o próprio valor aqui, que é de 200 ohms. A partir daqui eu tenho um capacitor. Eu coloco aqui um único capacitor. Esse capacitor vai ser de 80 microfarad. Aqui eu vou ter um indutor. A gente já vai transcrever, né? Para poder depois a gente só usar esse papel. L e aqui 50 ohms. A partir desse ponto que a gente tem aqui, eu vou reescrever, né? Vou pegar o próprio valor do capacitor e vou fazer um circuito aberto. Então, eu não vou escrever o capacitor, só vou colocar que tem um valor de tensão ali. E no indutor, eu não vou escrever o indutor, vou escrever um fio. Então, aqui, 1 ampere. Aqui, o resistor de 200. O capacitor não vou escrever, mas eu sei que aqui, em paralelo, eu tenho uma tensão VC, que é a tensão do capacitor. Aí, o indutor, o que eu fiz? Escrevi como um curto e vim aqui escrever o valor do meu resistor, que é o de 50 ohms. Aqui eu sei
e tem uma corrente que a gente chama de IL. Então, para esse circuito aqui, né, a conversão foi seguir o mesmo princípio das demais, né? Apesar de eu não ter o valor de IL, eu não tenho quanto que é o valor do indutor, mas eu substituí o indutor por o IL e substituí o capacitor por VC. A partir do ponto que eu consegui substituir os dois casos, né, substituir tanto o capacitor quanto o indutor, eu consigo agora, nesse elemento, calcular as minhas variáveis. Que variáveis são essas? Vou fazer o cálculo direto aqui para poder encontrar VC. Como que eu consigo encontrar VC? Cálculo paralelo desses dois, acho um único resistor, né, que é a resistência equivalente aqui embaixo. Resistência equivalente vai ser o quê? 200 vezes 50 dividido por 200 mais 50. Então, a resistência equivalente aqui vai ficar igual a 200 vezes 50 dividido por 250. 40. Tem gente chegando aqui. Ver se eu aceitei. Então, ó, esse resistor equivalente vai ser um resistor de 40 ohms. Então, eu vou substituir esse resistor aqui de cima por um único resistor. Que único resistor é esse? Um único resistor que a gente vai colocar de 40 ohms. Então, tem 1 ampere, um resistor de 40 ohms. E aí, por essa analogia aqui, eu consigo falar que essa tensão aqui em cima é quanto? 1 vezes 40 dá 40 volts. Então, a tensão em cima desse resistor é 40 volts. Esse resistor é o resultado da associação de dois elementos em paralelo. Então, a tensão em cima desse é 40 e a tensão em cima desse é 40. Né? Todo mundo consegue fazer essa analogia, que a tensão em cima dos dois elementos, se é 40, né? Aqui vai ter 40 volts, aqui vai ter 40 volts. Então, VC, por ser em paralelo, nesse aqui tem 40 volts, VC só pode ser igual a 40 volts. Então, já sei qual que é a tensão no capacitor. VC igual a 40 volts. Mas eu não preciso saber VC, eu preciso de calcular o valor de L, né? Eu quero achar o valor de L, porque o meu problema ele quer achar qual que é o valor de L. Em cima desse valor de L, trabalhando com o próprio valor aqui do meu indutor, né? Eu preciso de calcular quanto que é L. Calcular quanto que é L, basta eu pegar esses 40 volts e dividir por 50 ohms. Se eu pegar 40 volts e dividir por 50, se eu consigo fazer isso, eu consigo achar qual que é aquela corrente L. Então, 40 dividido por 50 vai dar 0,8 amperes, né? Então, a corrente L e L é igual a 0,8 amperes. Eu volto para a minha fórmula aqui de WL, né? WL é igual a meio de L I ao quadrado. Então, WL é igual a meio. O valor de L. O valor de L eu não tenho. Repito IL, mas eu sei que a corrente é 0,8 ao quadrado. O valor do WL eu possuo, né? O WL foi dado no circuito, foi dado no problema. Que é o problema inicial dado aqui por 80 joules. Então, eu posso substituir o valor lá do WL por 80. Então, aqui é 80 joules. Aqui eu tenho meio vezes L vezes 0,8 ao quadrado. Então, L, se eu for isolar ele, vai ficar sendo 80 dividido por 0, passa 2 para lá, né? 0,5 vezes 0,8 ao quadrado. Então, eu faço o próprio 80 dividido por aquilo ali, dividido por 0,8 ao quadrado. Eu vou encontrar o valor do L, que dá. Deu um cálculozinho. Calculador. Tá? 0,2, né?
250, né? Deixa eu calcular de novo. 80 dividido por 80 vezes 2 dividido por 0,8 ao quadrado. 250. Então, esse valor aqui para L só pode ser 250 R's. É a medida do indutor. É o H, tá? Então, para a energia dissipada, né? A energia armazenada nesse indutor aqui ser de 250, eu preciso que ele tenha, para a energia ser de 80 joules, né? Eu preciso que ele tenha aí 250 R's de cálculo. Então, mais uma vez, a gente tem um exercício onde eu trabalho com o valor de capacitor indutor e chego nesse resultado bacana aí desses elementos de cálculo de energia. Aí, vamos olhar o seguinte exercício. A gente tinha calculado aquele outro tópico, né? Que a gente conseguia achar qual que era o valor da tensão, a corrente no indutor, para poder calcular a energia armazenada total. Vamos pegar o seguinte circuito aqui agora, que eu vou desenhar para vocês, né? Já que depois eu vou disponibilizar essas folhas, fica mais fácil vocês estudando também. Vamos colocar aqui um circuito que é dado por uma tensão de 12 volts. 12 volts. Aí aqui eu tenho o valor. Professor, como indutor capacitor? Você perguntou isso agora, ô Pedro? Quando for assim, cara, abre o áudio e fala, porque eu vou empolgando aqui, eu acabo não acompanhando o chat. Era da última questão que você perguntou? Depois você fala. Se não me engano, era da primeira ainda. Ixi, depois a gente volta nela lá. Rapidinho aqui. Foi mal, cara. Então, ó, vamos pegar aqui esses valores aqui, ó. Eu tenho 0,1 R. Eu tenho o valor de R aqui dado por 100 ohms. Tenho o valor desse R aqui dado por 250 ohms. 250 ohms. E eu tenho aqui o valor do C. Quero encontrar C. O valor do capacitor. Para a energia do capacitor ser igual à energia no indutor. É isso que eu quero. A gente já tinha feito o igual anterior, só que era a gente queria encontrar L, né? A gente também pode fazer isso para poder encontrar o valor de capacitância, só para deixar isso claro, né? Então, ó, vou fazer o que quando eu começo esse circuito aqui para encontrar? Vou abrir o valor do capacitor, né? Onde eu tiver o capacitor, não vou escrever ele. Então, eu vou começar reescrevendo esse circuito aqui, tirando o capacitor e colocando um curto no indutor. Então, eu vou ter aqui um valor aqui, mais ou menos 12 volts. Aí em cima aqui eu tenho um resistorzinho, 250 ohms. Aqui um outro resistor, 100 ohms. E aqui eu vou ter uma indutância. Aí fica aquela questão, olha, na hora que eu reescrevi esse circuito, eu tirei o valor do capacitor, ficou só 250. Tirei o valor do indutor e coloquei um curto. Mas eu sei que aqui tem um IL, que é onde eu tenho o meu indutor, e eu sei que aqui eu tenho um VC, que é a tensão em paralelo a esse resistor de 250 ohms, né? Os dois estão em paralelo. Pode falar, se alguém quiser, tá? Aqui nesse circuito agora com uma fonte de tensão, que eu preciso de achar primeira resistência equivalente desses dois elementos. 250 mais 100 dá um único resistor de 350, né? Então aqui, ó, eu posso vir aqui, claro que aqui tem 12 volts, mais ou menos, e um único resistor, né? De 250 mais 100, 350 volts, 350 ohms.
A tensão aqui em cima é 12 volts, mas a corrente que passa aqui, né? Aqui é 12 volts. Mas a corrente que vem para cá, eu vou chamar de I, só vai poder ser quem? I vai ser 12 volts, que é a própria tensão, dividido por 350 ohms. Quando eu faço isso aqui, eu estou achando o valor da corrente. Então, a corrente aí vai ser 12 dividido por 350 e vai me dar 0,035. Eu vou usar o próprio valor simplificado, que é 6 sobre 175, os cálculos, né? E aí eu consigo falar, olha, a corrente IL aqui é 6,75 175 amperes. Eu só peguei o 12 aqui e dividi, né, por 350. Aí a gente continua falando, a gente continua a abordagem e pensa assim, pô, se eu tenho aí o valor dessa corrente dado por isso, né, que é 6. Deixa eu só fazer esse cálculo, é 12 volts mesmo na entrada, dividido por 250. Já coloquei o valor do resistor aí. Tá, isso aí. Aí quero encontrar... Não, né? Aqui não tem como eu nem encontrar... Não, tá. Eu tô encontrando o valor do C. Já encontrei o valor da corrente I. Esse valor da corrente I, aqui que está em série com esse elemento, a gente pode fazer aquela analogia que a gente já fazia lá no primeiro bimestre. Ó, esse resistor aqui é o resultado de dois elementos que estão aqui em série, né? Como esses dois elementos estão em série, ele possui a mesma corrente. Então, se a corrente aqui é de 6 pontos dividido por 175, é porque a corrente aqui em cima também é de 6 dividido por 175. Então, essa corrente L aqui também é de 6 dividido por 175. Aí, quando a gente trabalha com esse valor da corrente L, eu já consigo encontrar, né, uma representação para a energia armazenada no indutor e para a energia armazenada no capacitor, porque eu já tenho o valor de L. Né? Qual que é a minha condição? Minha condição é WC ser igual a WL. Quem que é WC? WC é essa tensãozinha aqui, né? Que é VC, vezes meio, vezes a tensão ao quadrado, vezes meio, vezes o valor do próprio C. Então, ó, WC tem que ser igual a WL. O WC eu sei o que é. WC é meio de C vezes V ao quadrado. O WL eu também sei o que é o WL. Meio de L I ao quadrado, né? Então aqui vai ser até mais fácil que aquele outro primeiro exemplo, porque eu já tenho quem quer V e eu já tenho quem quer I. Quem quer I? I é esse valor aqui. Quem quer C? C, o VC, é só eu pegar a corrente que passa por aqui e multiplicar por 250. Ó. A corrente aqui não é a mesma, os dois não estão em série, então se aqui passa 6,6 dividido por 175, é porque aqui passa isso e aqui também passa isso. A tensão VC vai ser a mesma coisa que 250 vezes 6 dividido por 175. Então, para achar VC, vou colocar aqui do lado, VC é igual a 675 vezes 250, que é a tensão que está em paralelo lá com o resistor que está em paralelo lá com o valor do capacitor. Então, 6 dividido por 175 vezes 250 vai me gerar aí 60 sobre 7. Isso aqui é o meu valor da tensão VC. Agora, para poder concluir essa primeira conta aqui, basta substituir esses valores e encontrar qual que vai ser o valor do C. Então, eu tenho meio, o C eu não tenho ainda, o V eu acabei de achar que é 60 sobre 7 ao quadrado. O meio do lado de cá continua sendo meio. O L a gente já tem, o L é 0,1. E o I, que é aquele 6 dividido por 175, vai ficar ao quadrado aqui também. Então, para achar C aqui, vai ser eu pegar, ó, o meio corta com esse meio,
né? Tem dos dois lados. Vai ser 0,1 vezes isso aqui, dividido por 60, dividido por 60 ao quadrado sobre 7. Então, fazendo essa continha, 0,1, né? Deixa eu fazer primeiro 6 dividido por 175. Se eu levar isso aqui ao quadrado. Agora, eu pegar isso aqui e multiplicar por 0,1. A calculadora está péssima. Vezes 0,1 vai dar 0,0018. Agora eu divido isso aqui por 60 dividido por 7. 60 dividido por 7 ao quadrado. Eu vou encontrar aí o valor de 1,6. Dá para ver, né? Vezes 10 a menos 6. 10 a menos 6 Faraday. Ou, né? Você pode escrever isso aqui também como um prefixo. 1,6 microfaraday. Então, se eu jogar o capacitor lá de 1,6 microfaraday, eu vou conseguir encontrar, né, o mesmo valor da energia armazenada aí pelo indutor e pelo capacitor. Normalmente, o que a gente fez? Pegou o capacitor, tirou ele do circuito, pegou o indutor, colocou como se fosse um curto. Quando a gente coloca o indutor e o capacitor aí no circuito dessa forma, eu consigo trabalhar com os dois elementos, né, no próprio circuito para poder encontrar um valor que seja aí pertinente para os dois casos. É sempre bom lembrar que essa manipulação, né, da gente fazer isso, colocar os elementos em série, paralelo e depois sair fazendo essas substituições, elas vão ser válidas, né, e a gente vai conseguir encontrar tudo que eu quiser com cálculo de energia no capacitor indutor dessa forma. Não vai ter nada que eu vou fazer que vai ser diferente disso. Sempre quando eu estiver trabalhando com corrente contínua, onde eu preciso de calcular energia no capacitor, energia no indutor, eu preciso só preciso de fazer isso para poder conseguir capturar, né, qual que vai ser a energia de um circuito ou de outro. Então, se eu estou trabalhando com a ideia de conseguir desenvolver sistemas que calculem cálculo de energia para qualquer um dos circuitos, eu preciso de início já pensar que esses circuitos poderão levar em consideração tudo isso que a gente está falando. Vamos considerar aqui agora, né, para a gente fechar a aula, um exercício que fale justamente o curto-circuito para a gente não deixar essa menina aí com dúvida e para casa com dúvida hoje. Ó, vou colocar aqui uma fonte de tensão, mais menos. Colocar um número bom, 25 volts. A partir dessa fonte, pegar aqui e colocar um resistorzinho. Resistor de 5 ohms. Colocar aqui um outro resistor aqui. Colocar também de 5 ohms. Aqui um resistor de 4 ohms. Aqui um indutor 0,1 R. Aqui um resistor. Aqui um capacitor. Vou colocar aqui 10 ohms. Aqui 10 microfarad. E por último aqui um único resistor. Vou colocar aqui 20 ohms. Aí o que acontece nesse exercício aqui? Que seria até um exercício maior. Normalmente quando vocês encontrarem exercícios grandes assim, vocês podem até jogar a mão para o céu para poder que isso vai de fato ser
ser bom para vocês. Nas provas que eu dava presencialmente, sempre colocava isso aqui, sempre caía, o pessoal sempre caía nas pegadinhas, né? Mas vamos já tirar essa dúvida de vocês. Olha, do jeito que está aqui, se eu fosse calcular, eu teria que fazer o mesmo estilo que a gente está fazendo até agora. Eu iria colocar isso aqui como se fosse um fio e abrir esse circuito. Se eu fizer isso, se eu abro aquilo ali como um circuito e coloco aquilo ali como um fio direto, então aqui vai ficar mais ou menos 25 volts. Aqui um resistor de 5 ohms. Aqui um resistorzinho de 4 ohms, né? E aqui eu vou, no lugar do indutor, eu vou traçar um fio. Fiz isso aqui. Para cá, eu vou ter um resistor de 10 ohms, né? Estou só reescrevendo por enquanto. Quando eu encontrar o capacitor, o que eu faço? Eu não escrevo ele. Eu falo que aqui tem uma tensão VC. Falo que aqui tem uma corrente IL, né? Porque eu não escrevi o indutor. Daqui eu venho e escrevo o último resistor, que é o resistor de 20 ohms. Beleza? Então, ó, olha o que a gente fez. Escreveu o circuito e fez isso aqui. Na hora que a gente faz isso, olha, isso aqui é um curto. Pensa, qual que é a resistência do curto? A resistência do curto, ela é considerada, né? A tendência da resistência do curto é que tem aí no curto uma resistência mínima, 0 ohms. Aí você está me falando, calcula o paralelo desses dois aqui, o sério desses dois aqui, dá um resistor de quanto? 30, né? Agora faz o paralelo desses dois aqui. De um curto que tem resistência 0 com 4, vai ficar 4 vezes 0 dividido por 4 mais 0. Isso aqui dá 0. Faz o paralelo desse curto aqui com o resistor de 30. Vai ficar 4, 30 vezes 0 dividido por 30 mais 0. Então, na hora que eu for fazer esse cálculo, né, eu vou ficar com dois resistores que estão em paralelo. Né, a partir daqui eu vou ter um único resistor em paralelo aqui embaixo. Vou reescrever isso aqui só para deixar bem claro, né? Mais ou menos. O primeiro resistor, eu comi o resistor aqui de baixo, né? Que tem 5 ohms. Então, o primeiro resistor que a gente calculou, que era o de 4, já foi substituído por um fio. E continua 0, né? O segundo resistor é um resistor de 30. Então, ó, eu vou ter aqui um resistor de 30 ohms, que é 10 mais 30, e eu vou lá e faço de novo o paralelo. Aqui no curto, a resistência é igual a 0, né? Então, o paralelo desses dois elementos aqui, que estão o próprio curto e o resistor de 30, 0 em paralelo com 30, 0 vezes 30, dividido por 0 mais 30, que dá 0 também. Aí, no final, na simplificação que eu vou ter, vai ser uma única fonte, mais menos, uma única fonte aqui de 5 ohms, com dois resistores. Esse de 5 ohms e esse de 5 ohms aqui. E o resto tudo vai ficar simplificado. Então, na hora que eu for calcular esse circuito, olha, se eu tiver um elemento indutivo que está em paralelo, todos os elementos adiante desses elementos vão ficar excluídos do meu circuito. Eu não vou excluir. Eu vou ter que excluir eles do meu circuito porque eu estou imaginando que um curto, né, aqui, vai fazer com que, se eu tiver o caminho de corrente para escolher entre passar por aqui, que não tem nenhuma resistência, e passar por aqui, ele vai passar tudo por aqui. Então, esse 4 fica inutilizado e o restante do circuito também fica inutilizado. O meu circuito final, né, vai ficar apenas 5, 5 e o curto executado aqui pelo resistor de 5 mais 5. No final, se eu quisesse calcular a corrente no indutor aqui, por exemplo, eu teria que calcular o circuito equivalente, 25 volts. Isso aqui ia dar um único resistor de 10. E aí a corrente no indutor, que é justamente a corrente que passa por aqui, né, vai ser 25 dividido por 10, que dá 2,5. Aí você pode fazer aquela analogia, ó. Se isso aqui é um resistor que sai de dois elementos que estão em série, esses dois elementos estão em série, então aqui tem a mesma corrente. Então a corrente que passa por aqui é 2,5
e a corrente que vai estar aqui é de 2,5, que é a corrente total do circuito. Se eu quisesse calcular qualquer coisa, o valor da corrente que eu vou encontrar no valor de L aqui vai ser de 2,5, né? Se esse problema aqui fosse encontrar IL. O IL seria o próprio 2,5 ampere que a gente encontrou. Beleza? Tranquilo, não tranquilo? Suave, não suave? Show. Professor, se puder abrir aí um pouco mais para ver os cálculos, foi muito rápido, eu não consegui anotar, não. Não, então, essa folha aqui eu vou escanear e vou mandar lá no grupo para vocês. Preciso de anotar, Beleza, então, sem problema. tá bom? Aí, galera, como eu dou aula hoje às 7h40, eu vou aplicar uma atividade lá no pessoal, eu vou deixar outros exercícios dessa semana para vocês, tá bom? A Falou. partir dessa ideia que a gente bateu aqui hoje, né? Se vocês tentam fazer exercícios, a gente encerra esse primeiro tópico com esses exercícios. Aí os exercícios da próxima aula, se vocês tiverem dúvida, a gente tira parte da aula, a gente deixa para os exercícios que vocês tiverem dúvida, né? Senão, a gente já caminha para o próximo momento na próxima aula, tá bom? Fechamos aqui, então. Boa noite a todos. Valeu, professor. Tudo de bom aí. Boa noite. Valeu. Abração, pessoal. Fique com Deus aí. Abraço. Se cuidem. Valeu. Valeu, valeu.